pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar resolvendo uma questão de termodinâmica. Eu vou estar usando uma tabela termodinâmica do apêndice B. Eu vou estar disponibilizando ela na descrição do vídeo para vocês consultarem. E também, para resolver esta questão, eu vou estar consultando o livro Fundamentos da Termodinâmica, 8ª edição do Borgnack. A questão está nesse livro. Eu vou estar resolvendo a questão 2.27 do segundo capítulo do livro. Questão 2.27 está pedindo para determinar as propriedades que faltam para pressão, volume específico, temperatura e título para a água. Então vamos lá. Para resolver este problema, nós devemos determinar as propriedades termodinâmicas e o título da água, em 4 diferentes casos. Nós iremos utilizar as propriedades dadas pelo capítulo do livro e pela tabela do apêndice B. Então vamos começar pela definição de título. Título é toda fração mássica de vapor em uma dada mistura saturada. E é dada pela seguinte equação: X é igual a massa de vapor sobre massa. E massa é volume sobre volume específico. Então, para a letra A, questão 2.27, nos deu pressão de 10 megapascal e volume específico de 0,003 metro cúbico por quilograma. Volume de vapor. E precisamos do título. Então, neste caso, a gente vai consultar a tabela B1.2, coluna de pressão e coluna de temperatura, de volume líquido específico, volume de vapor específico. Consultando mais aqui embaixo, a tabela nos deu que a pressão é em kilopascal. Neste caso, a nossa pressão está em 10 MPa. Temperatura para 10.000 kPa, nós temos a temperatura de saturação de 301,06 graus Celsius. Nós temos o volume líquido e temos o volume de vapor, que se dá em metro cúbico por quilograma. Então, a gente já conseguiu determinar as propriedades faltantes para este problema. Só vai ficar faltando calcular o título. Para 10 MPa, que é igual a 10.000 kPa, nós temos uma temperatura de saturação de 311,06 graus Celsius. Temos um volume específico líquido de 0,001452 metro cúbico por quilograma. Temos o volume de vapor específico de 0,01803 metro cúbico por quilograma. Nos foi dado pelo enunciado que o volume específico é de 0,003 metro cúbico por quilograma. Este valor ele está entre o volume líquido e o volume de vapor, ou seja, o volume está entre esse intervalo, entre o volume líquido e o volume de vapor. Coexiste nas duas fases, no estado líquido e no estado de vapor. Agora nós precisamos determinar o título para essa situação. Nós temos que título é igual a o volume específico que já foi dado pelo enunciado, dividido pelo volume sobre o volume específico, que nesse caso aqui é a massa, que caímos nessa situação aqui. É a mesma coisa. Então, como o título define que é a fração mássica de vapor, nós vamos utilizar o volume específico de vapor, que é este carinha aqui.
Então a gente vai simplesmente dividir o volume que já nos foi dado pelo volume de vapor. Título é igual a volume específico sobre volume de vapor. Título é igual a 0,003 dividido por 0,01803. Isso aqui tudo está em metro cúbico por quilograma. Ou seja, título é igual a... Vamos fazer as contas. Título é igual a 0,003 dividido por 0,01803. Então, nós temos que nosso título é 0,1664, né? Arredondando. Multiplicando por 100, por 100, nós temos que nosso título é igual a 16,64%. Ou seja, este valor aqui de 16,64% fala que nossa mistura existe no estado de vapor 16,64% e o restante no estado líquido. Então vamos para a letra B. Na letra B nos deu uma pressão de 1 MPa e a temperatura de 190 graus Celsius. Nós vamos novamente consultar a tabela para determinar as propriedades. Então vamos lá. Para a pressão a gente vai consultar, no caso, para a pressão de 1 MPa, que neste caso é 1000 kPa. Então para 1000 kPa nós temos que a temperatura de saturação é 179,91 graus Celsius. Então vamos anotar este dado aqui. Para 1000 kPa, que é igual a 1 MPa, temos a temperatura de saturação de 179,91 graus Celsius. Portanto, a gente pode concluir que na temperatura de 190 graus Celsius, a água já está completamente no estado de vapor. Então, não é necessário calcular o título. Como já sabemos, o volume específico ele pode ser determinado também por interpolação linear. A gente vai consultar a tabela novamente. No caso, vamos consultar agora para a temperatura de 190 graus Celsius. Agora nós vamos analisar na tabela B13 para a pressão de 1 MPa, que é 1000 kPa. Nós temos a temperatura de saturação de 179,91 graus Celsius. Porém, foi dado pelo enunciado que a temperatura é de 190 graus Celsius. Então, neste caso, a gente precisa calcular o volume específico para a temperatura de 190 graus Celsius. Então, já analisando a tabela, nós conseguimos achar o volume específico para a temperatura de saturação, que eu já anotei aqui. Eu vou escrever 0,19444. Vamos então deduzir que o volume específico para 190 graus Celsius está entre a temperatura de saturação e a temperatura mais à frente de 190 graus Celsius, que nesse caso, para 1000 kPa, tem o volume específico dele de 0,2596. Então a gente precisa determinar este camarada aqui, que é o nosso volume específico para 190 graus Celsius. A gente vai precisar interpolar para poder achar o volume. Então vai ficar X menos o volume específico de 200 graus Celsius dividido pelo volume
específico da temperatura de saturação menos o volume volume específico para uma temperatura de 200 graus Celsius, que é igual a temperatura que foi dada menos a temperatura de 200 graus Celsius, dividido pela temperatura de saturação menos 200 graus Celsius. Então, aqui, calculando, nós temos os seguintes resultados. Menos 0,2059,5 dividido por, fazendo essa conta aqui, menos 0,0152, que é igual a menos 10 dividido por menos 20,09. Então, x é igual a menos 10 dividido por menos 20,09 vezes, abre parênteses, menos 0,01152 mais 0,2596. Então, x é igual a 0,20226 metro cúbico por quilograma. Portanto, nós achamos o volume específico para 190 graus Celsius. Seguindo, então, vamos para a letra C. Na letra C, nos foi dada uma temperatura de 200 graus Celsius e o volume específico de 0,1, B.1.1. Nós vamos consultar na coluna de temperatura para 200 graus Celsius. Para 200 graus Celsius, nós temos a pressão de 1553,8 kPa. Então, pressão 1553,8 kPa. Nós temos também o volume de vapor, que a gente vai precisar para calcular o volume, o título no caso. Então, volume de vapor é igual a 0,12736 metro cúbico por quilograma. Agora só falta determinar o título. O título então vai ser x igual a volume específico, que já foi dado, dividido pelo volume de vapor que a gente olhou na tabela. Então, x é igual a 0,1 metro cúbico por quilograma, dividido pelo volume de vapor, 0,12736 metro cúbico por quilograma. Temos então que nosso título é x é igual a 0,7852. Multiplicando esse carinha por 100, temos que nosso título é 78,52%. Logo, concluímos que o título é de 78,52%, ou seja, sua maior porção é de vapor e o restante é líquido. Então, pessoal, para a letra D, nos foi dada uma pressão de 10 kPa e a temperatura de 10 graus Celsius. A gente vai consultar a tabela B.1.2. Nós vamos analisar aqui para a pressão de 10 kPa, temperatura de saturação da água saturada de 45,81 graus Celsius. Então, para esta pressão, nós temos a temperatura de saturação, 45,81 graus Celsius. Como a temperatura dada é inferior à temperatura de saturação, podemos deduzir que a água está na fase líquida. Então, a gente já sabe que não é necessário calcular o título. Nessa situação, o volume específico é muito próximo à condição ambiente. E podemos deduzir o seguinte: a fórmula de volume específico. O volume específico é o inverso da massa específica. A gente vai usar essa fórmula para calcular o volume específico. Então, vai ficar assim: o volume específico é igual a 1 sobre 997 kg por metro cúbico. É o valor da massa específica da água. Então, nós temos como resposta
0,001003 metro cúbico por quilograma. Esta é a nossa resposta. Espero que não tenha ficado muito confuso. Eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo o link para baixar a tabela do apêndice B. Também vou estar deixando o link da foto da questão 2.27 e o nome do livro também vou estar deixando na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta também podem deixar nos comentários que eu vou estar lendo. Então é isso daí. Valeu!